vamos começar a trabalhar com algumas situações, com 3 tipos de situações que podemos encontrar por aí. E aqui eu vou começar sempre falando para equações de segunda ordem e depois eu vou aumentando para ordens maiores, né? Então, primeiro, vamos começar com uma equação diferencial linear com coeficientes constantes de segunda ordem. Então, se eu tenho uma equação diferencial linear de coeficientes constantes de segunda ordem, que é desse formato aqui, a equação característica é uma equação polinomial de segundo grau. E se as raízes são reais e distintas, o que quer dizer isso? Que quando eu consigo resolver a Bhaskara, né? Linguagem clássica, consigo resolver a Bhaskara, ok, o mundo é perfeito. Então a solução ela vai ser dada desse formato. Vai ser um C1 vezes E na M1 vezes X, mais C2 vezes M1, E elevado a M1 vezes X, onde M1 e M2 são soluções da equação característica. Né? Da equação característica. Então tá. Vamos ver o que acontece aqui. Então, primeira coisa, vamos encontrar a equação característica. Então, é y ao quadrado, m ao quadrado, menos y, m, mais 15, m na zero, ou vezes 1, né? Igual a zero. Então, vamos resolver a nossa Bhaskara. 8 mais ou menos 64, menos 60 dividido por 2. Isso aqui é 8, mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Isso aqui dá 8 mais ou menos 2 sobre 2. 8 mais 2, 10. Sobre 2, 5. 8 menos 2, 6. 3. Então, eu tenho um m igual a 5 e outro m igual a 3. Então, a minha solução vai ser y de x igual a C1e na 5x mais C2e na 3x. Certo? Então, essa aqui é a solução da equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Tem solução? A equação tem soluções reais e distintas? Ok, sem nenhum mistério. Tá. Então, aqui, tranquilo. Vamos para a segunda. É um segundo exemplo. Então, no segundo exemplo, nós temos um y 3 linhas. O que é 3 linhas? Ou seja, tem uma derivada terceira. Se eu tenho uma derivada terceira, a minha equação característica vai ser m ao cubo. Menos 7, aqui é y', então é m. Mais 6. 6m na zero, 6 vezes 1. Então, essa aqui é a minha equação característica. É uma equação, ou seja, a minha equação característica é uma equação polinomial de terceiro grau. Ah, professor, é simplesmente aplicar Bhaskara. Não, Bhaskara é uma equação polinomial de segundo grau. Então, como é que a gente pode resolver isso? Bom, para resolver isso, nós vamos usar 2 recursos. O primeiro recurso é sempre o GeoGebra. Tá? O segundo recurso é esse link aqui. Eu achei esse link aqui bem interessante. E assim, gente, equação diferencial, ou melhor, equação polinomial, por mais que já seja um assunto que já está resolvido nos termos matemáticos, é um assunto bem complicado, porque se eu fui pesquisar na internet, primeiro que eu sei que as fórmulas de resolução para uma equação de terceiro grau, de quarto grau, são bem difíceis. Tá? Difíceis em termos de operação delas. Então, por isso que a gente só aprende até Bhaskara, né? A gente não vê mais do que isso. E a gente usa métodos numéricos para resolver esse tipo de problema, né? Quando vocês trabalham com esse tipo de problema nas disciplinas de vocês, vocês usam métodos numéricos
e está todo mundo feliz. Né? Aqui a gente não vai usar nenhum método numérico, porque não é nosso objetivo. Então aqui eu fui atrás de algumas calculadoras, né, para isso. Bom, a primeira que eu vou mostrar para vocês é o GeoGebra. Então, como é que eu faço para resolver uma equação polinomial de terceiro grau no GeoGebra? Bom, vamos lá. Eu cliquei aqui, vai abrir meu GeoGebra e vamos compartilhar. Quando eu abri o GeoGebra, apareceu o GeoGebra aqui. Então, o que eu faço? Né? A minha equação, né, era... a minha equação que eu tinha lá era m ao cubo menos 7m mais 6 igual a 0. Ok. Então, aqui ela vai ser quanto? Vai ser... Vai ser, vamos botar y, falar que o GeoGebra faz um gráfico, né? Então, como é que eu resolvo uma equação graficamente? Vou fazer y igual a x ao cubo, né? Menos 7x mais 6. E aí nós temos aqui que esta equação, ela tem três raízes, né? Tem três soluções. Que era de se esperar, né? Quais soluções? O menos 3, o 1 e o 2. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Então, aqui no GeoGebra, o que nós estamos verificando, né? Quando eu fui solucionar, né? Eu fui solucionar a equação m ao cubo menos 7m mais 6 igual a 0. Então, quando eu fui solucionar essa equação, aqui eu tive que colocar x e y, porque eu estou fazendo um gráfico, né? Então, eu obtive três soluções. Uma, duas, 3. E quando eu tenho uma equação polinomial, né, eu vou ter o número de soluções corresponde à maior potência. Então, a minha maior potência aqui é 3. Então, eu vou ter que ter 3 soluções. Quais são as soluções? M igual a menos 3, M igual a 1 e M igual a 2. Então, solução 1 e solução 2. Então, a solução é quando o gráfico corta o eixo X. Tá. Eu vou fazer a solução agora usando o outro link. O outro link também é interessante. Eu gosto o GeoGebra é sempre a primeira opção. Eu vou botar aqui, o GeoGebra ele vai resolver a maioria dos problemas. Então, é a primeira opção e vai resolver a maioria dos problemas. Este aqui, ele tem alguns detalhezinhos que ele vai perder e aí o GeoGebra soluciona. Que é o seguinte, vamos pegar esse link aqui. Esse link aqui, então, ele vai resolver a equação. Então, aqui embaixo a gente digita a equação, né? A equação é x ao cubo menos 7x mais 6 igual a 0. Pedimos para ele resolver. E ele resolveu. X igual a 1, x igual a 2, x igual a menos 3. Simples assim. Tá? Então, ele é, né, mais simples, mais direto. Mas tem certo, daqui a um pouco a gente vai ver que nós vamos ficar na dúvida com uma resposta e o GeoGebra que vai solucionar. Então, nós tínhamos uma equação diferencial. Então, voltando ao problema, tinha uma equação diferencial menos 7y mais 6 igual a 0. Essa aqui é a minha equação diferencial. Eu vou ter a equação característica. Minha equação característica, m ao cubo, menos 7m, mais 6 igual a 0. Aí eu vou ter a solução da equação característica.
Essa solução é via calculadora. Tá? Na maioria, quando nós temos um m maior, quando nós temos uma potência maior que 2, a gente tem que fazer na calculadora. Quando a gente tem uma potência menor do que 2, a gente pode fazer usando Bhaskara, que vai resolver a maioria das vezes. Na grande maioria, 100% das vezes. Então, quais são as soluções? M igual a 1, M igual a 2 e M igual a menos 3. Então, eu tenho soluções reais e distintas. Então, elas são reais e distintas. Então, como é que vai ficar quando eu tenho soluções reais e distintas? Então, a minha solução vai ser, o y de x vai ser C1e na x, 1x, né? Mais C2e na 2x, mais C3e na menos 3x. E essa aqui é a solução da equação diferencial, ou seja, essa aqui é a minha solução da EDO. Simples assim, certo? Então, cada um dos m's que eu encontro vai ser um dos expoentes da minha solução. Então, tá aqui, né? Eu sei que, né, cada um, eu tenho, na verdade, 4 soluções. Eu sei que C1e na 1x, não, melhor, eu tenho várias soluções, porque qualquer combinação, né? Qualquer combinação delas vai ser uma solução dessa equação diferencial. Mas, claro, isso aqui sempre vai aparecer para vocês como a solução da equação diferencial. Tá? Então, é simplesmente resolver a equação característica e completar e com os valores do m, né? Então, você consegue obter a solução da equação diferencial. Tá. Só que nem tudo são flores. Por quê? Nós estamos trabalhando com a situação onde eu tenho soluções reais e distintas. Ou seja, as soluções são reais, são distintas. Elas não são iguais, né? Ou melhor, elas são iguais. Elas não são iguais, elas são diferentes. Todas são diferentes. Mas existe situações onde eu tenho raízes que são reais e iguais. Quando elas são reais e iguais, elas têm uma pequena modificação, né? Que é essa aqui. Eu não vou entrar na dedução disso aqui, né? Basicamente, nós deduzimos no início da aula porque que a solução desta equação é esta, né? Então, nós temos toda a construção para chegar aqui. Mas agora nós vamos pegar direto o resultado pronto. Ou seja, isso aqui é um resultado pronto e vamos tocar a vida para frente. Tá. Então, por exemplo, aqui, mesmo processo. Equação característica. Né? Ou seja, isso aqui, minha equação característica. Tá. Então, resolvendo pela fórmula de resolução. Então, 36 menos 36 sobre 2. Isso aqui vai ficar 6 mais ou menos 0 sobre 2. E isso é 3. Ou seja, nós temos apenas uma raiz. Bom, quando eu tenho apenas uma raiz, então, como é o tipo de solução? Então, a forma geral é C1 e na mx mais C2x e na mx. Então, como vai ficar? Y de x igual a C1 e na 3x, né? Mais C2x e na 3x. Está aqui solucionado o problema. Tá? Sem nenhum mistério. Simplesmente aplicamos esse resultado e chegamos a essa conclusão.
agora, nós temos essa situação aqui, em que nós temos duas condições. Nós temos uma condição inicial, então, nós temos uma condição inicial com derivada e uma condição sem derivada. Lembrando que tem que ser duas condições, porque nós temos duas constantes de integração. C1 e C2 são constantes de integração. Então, nós já sabemos que a solução do problema é C1 e na 3x mais C2 e na menos 3, ou melhor, menos não, é x e na 3x, né, professor? Isso aqui. Tá? Então, tá. Então, o que acontece? Então, eu já sei que se eu colocar no lugar do y2, eu tenho a condição y de 0 é igual a 2. Então, isso implica que no lugar do y eu vou colocar 2 e no lugar do x eu vou colocar 0. C1 vezes z na 3 vezes 0. Melhor. 0 e na 3 vezes 0. O que vai resultar? Que 2 é igual a... Eu vou escrever aqui em cima é melhor. Tá tudo certo aqui, eu só vou escrever no lugar onde eu tenha mais espaço, que eu estou aqui com pouco espaço e tem lugares com mais espaço. Então, né, sendo y de 0 igual a 2, então eu tenho 2 igual a e na 3 vezes 0. Então, vai ficar 2 igual a C1. Isso aqui é 1 e ali é 0. Fechamos aqui. Então, a minha solução, inicialmente, vai ficar C1, que vai ser 2, mais C2, e na 3x, mais C2x e na 3x. Então, falta ainda descobrir quanto vale o C2. Como é que eu vou fazer para descobrir quanto vale o C2? Bom, eu sei da minha condição envolvendo a derivada, que a y de 0 é igual a 1. Então, se o y de x é 2 e na 3x mais C2x e na 3x, a gente vai precisar aplicar a condição de derivada. Né? Então, y' de x vai ser quanto? 2 vezes 3e na 3x mais C2 vezes. Bom, regra do produto, né? Então, se eu tenho derivada de u mais u vezes a derivada de v. Então, a regra do produto vai ficar 1 vezes 3 na x, mais x vezes e na 3 na x vezes 3. Ou seja, y' de x vai ficar 6 e na 3x mais C2 e na 3x mais C2 x, ou melhor, 3, na verdade é 3 C2 x e na 3x. Então, se nós temos essa condição, então vai ficar y igual a 6 e na 3 vezes 1, melhor, 3 vezes 0, né? X é 0. Mais C2 e na 3 vezes 0. Mais 3 vezes C2 vezes 0 vezes e na 3 na 0. Bom, essa parcela é 0, né? E aqui vai ficar 1 igual a 6 mais C2. Portanto, o C2 é igual a 1 menos 6, que é igual a menos 5. Então, a solução do problema é y de x igual a 2 e na 3x
menos 5 e menos 5, x e na 3x, né? Então, o C2 é menos 5. Então, tá. Então, resolvido o problema. Então, quando nós temos condições, nós temos que substituir nas condições, e aí, então, determinar C1 e C2. Tá. Mais um problema. O problema, de novo, um problema envolvendo um polinômio, né? Um polinômio maior que 2. Então, a minha solução particular, ou melhor, a solução particular, a minha solução, vamos pegar a minha equação característica. Como é que fica? M ao cubo menos 3m ao quadrado mais 4 igual a zero. Então, é essa aqui a minha equação. Bom, como é que eu vou resolver essa equação? Para resolver essa equação, nós temos que usar um recurso. Aqui eu estou dizendo para usar o GeoGebra, mas vamos fazer o seguinte. No início eu também gostei dele, eu achei ele mais querido. Ele dá a resposta direto. Depois, quando tiver se a gente for trabalhar com um número complexo, ele também vai dar a resposta direto. Então, parece que não tem problema. 3x ao quadrado mais 4 igual a zero. Ele vai fazer a continha, ó, x ao quadrado, m ao quadrado, no caso vai ser m ao quadrado, menos 3 m ao cubo, 3m ao quadrado, mais 4 igual a zero. Ok, e ele me deu essas respostas aqui. Deu duas respostas. Tá, professor, mas não eram 3. Estava esperando 3, agora só tenho 2. Como é que fica? Bom, nós temos que descobrir, nós temos que avaliar o seguinte. Bom, tem alguma coisa acontecendo. Não é problema de raiz complexa. Né? Já vou explicar. Quando daqui a pouco a gente vai falar das raízes complexas, eu vou falar um pouco mais sobre elas. Não é esse problema. Né? Nós temos que ver o seguinte. Vamos ter que olhar para o GeoGebra. Não tem como nós não olharmos para o GeoGebra. Então, para tentar entender o que está acontecendo. E daí o GeoGebra vai mostrar o gráfico e vai fechar, né, vai nos dar uma conclusão mais precisa. 3x ao quadrado mais 4. Tá. E o problema está aqui, ó. Está aqui. No 2. Então, aqui eu botei os dois resultados, né? Então, aqui no GeoGebra, né? GeoGebra. E aqui é o outro site aqui que eu botei. Deixa eu ver como é o nome do outro site. É o Calculadora Online. Aqui é uma calculadora online. Calculadora. Online. Ok. Então, repara. A calculadora online deu como resposta menos 1 e 2. Tá certo? Tá certo. Tanto faz. Eu botar menos 1 e 2, vai substituir ali, vai ser a raiz. Só que ela tem um problema, né? Tem que ter 3 raízes. Porque eu estou resolvendo a equação m ao cubo menos 3m ao quadrado mais 4 igual a zero. Ou seja, tem que ter 3 raízes, né? Então, eu estou esperando 3 m's. Eu estou esperando 3 m's, só me veio 2. O que está acontecendo? Eu tenho que identificar isso. Bom, o menos 1, ele corta o eixo x. O menos 1 corta o eixo x. E o 2, a curva tangencia. Então, aqui ele corta
e em 2, a curva tangencia. Então, eu posso dizer o seguinte, que m é igual a menos 1, ele corta. E m igual a 2, ele tangencia. Aqui a gente costuma dizer que aqui eu tenho uma multiplicidade. Tá? Eu tenho uma multiplicidade k igual a 2. O que quer dizer multiplicidade k igual a 2? Quer dizer que esta minha resposta aqui conta 2 vezes. Então, eu tenho uma e 2 respostas. Ou seja, eu tenho 3 respostas. Porque eu estou esperando o quê? 3 soluções. Aqui eu estou esperando 3 soluções. Então, m igual a menos 1 corresponde a uma solução. E aqui na tangência, eu posso contar duplamente. Então, eu conto 2 soluções. Por que aqui eu vou contar 2? Porque vai ter que fechar 3. Eu tenho que ter 3 soluções. Então, tenho uma e 2, 3. Certo? Então, por que isso é importante? Porque quando eu estou resolvendo uma equação diferencial, né, agora nós vamos voltar lá para o y de x. Nós temos 2 respostas distintas. Então, eu sei já de cara que eu vou ter um C1 e na menos x, correspondente a essa solução aqui, mais C2 e na 2x, correspondente a essa aqui. Porém, essa daqui tem uma multiplicidade, então vai ter que ser mais C3x e na 2x. Então, por causa dessa multiplicidade que apareceu aqui, né? Por causa dessa multiplicidade aqui, eu vou ter que tratar isto aqui como sendo raízes reais iguais. E aí eu vou ter o C1, C2, C3. Porque quando eu estou resolvendo uma equação diferencial de terceira ordem, eu vou ter que ter C1, C2, C3. Mas eu só tenho M1, só tenho 2 M's. Então, eu tenho que verificar aonde está a multiplicidade. Então, por isso que o GeoGebra é importante. O GeoGebra vai me dizer onde que eu tenho a multiplicidade. Né? A multiplicidade ocorre onde há a tangência.